de pós-graduação em Antropologia e Agricultura Amazônicas da Universidade Federal do Pará. É professor permanente também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Unemate, né, lá no Mato Grosso, e atualmente coordena o projeto de pesquisa Comida de Quilombo no Brasil, que é apoiado pelo MCTI dentro do Unasul, né, com o CNPq. Então, é presidente atualmente também da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, a SBE, e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, melhor do que isso, está difícil de conseguir, né? Aqui no Brasil. Então, boa tarde e a palavra é sua, doutor Flávio. Obrigado, Rogério. Um prazer estar aqui com você, com a Dione, animando esse processo, tá? Agradecer ao INPA, essa instituição importantíssima para a Amazônia e para o Brasil, por coordenar o nosso SIG, não é? O SIG da Amazônia, o SIG de Segurança Alimentar e Nutricional do Norte. Então, eu também queria agradecer a plateia que veio estar conosco hoje à tarde. Eu queria falar um pouco sobre essa experiência que nós temos acumulado há quase 10 anos no estado de Mato Grosso com as comunidades quilombolas da Bocaina. Esse projeto, ele integra um projeto maior, um projeto guarda-chuva que se chama Comida de Quilombo no Brasil, em que a gente tem o financiamento do CNPq dentro do edital de Segurança Alimentar e Nutricional do MCTI e da Unasul. Então, nós reunimos um grupo relativamente interessante de pesquisadores e pesquisadoras de todo o Brasil e também da Argentina, e com este intento a gente vem desenvolvendo diversas pesquisas sobre comida de verdade, sobre esse conceito comida de verdade em relação com conflitos territoriais em quilombos em pelo menos 4 estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Pará, Mato Grosso e Maranhão. São comunidades quilombolas que ainda não têm a sua posse de terra, são quilombos, territórios reconhecidos pela Fundação Cultural Palmares, mas que estas comunidades vivem em conflito, vivem o agravamento dos diferentes atores, não é, que desenvolvem atividades ou interesses nesses territórios que são contrários, antagônicos ao modo de vida dessas comunidades quilombolas, a forma como eles se reproduzem material e simbolicamente, e que, por esta razão, estas comunidades veem a sua segurança alimentar e nutricional e o seu modo de vida, a sua própria condição de existência ameaçada por esses enfrentamentos com esses atores indesejados. Pois bem, dentre várias experiências que estão ocorrendo com esses estudos de quilombo e de alimentação e de estratégias de luta, de resistência dessas comunidades frente a esses conflitos, um desses casos, é esse caso de Mato Grosso, na Bocaina. O que nós temos aí nessa situação? É uma comunidade quilombola que na década de 1970 foi expulsa da terra por fazendeiros que migraram, não é? Que se deslocaram do sul do Brasil para tomar essas terras de maneira violenta e ilegal, porque a própria Constituição de 88
garante a permanência na terra tradicionalmente ocupada por essas comunidades tradicionais. E aí, essas comunidades, elas foram expulsas, tá? E hoje, há quase 50 anos, a comunidade da Bocaina vive o lamento de ter o seu povo espalhado por diversos municípios de Mato Grosso e também enfrentam um processo no Ministério Público Federal de retomada do seu território. E Rogério, Dione, todo mundo, semana passada nós tivemos uma boa notícia, que o MPF condenou o Estado brasileiro, condenou o INCRA, e a terra, esse território, a gente espera que logo, logo, logo vai ser devolvida à comunidade quilombola da Bocaina. Então, o que é que nós temos feito a esses vários anos com essa comunidade aí? Nós temos estudado a cultura alimentar dessa comunidade, nós temos estudado as diferentes formas e arranjos dos sistemas de produção dessa comunidade. A gente estuda como que é o sistema de roça, como que é o sistema de caça, como que é o sistema de pesca, o que é considerado comida de festa, comida de santo, comida do cotidiano, porque dentro do movimento agroecológico, a gente tem diferenciado essa terminologia comida da terminologia alimentação. Do ponto de vista antropológico e da antropologia social e cultural, o conceito de comida, a noção de comida traz, além da própria função natural da comida, do alimento, que é nutrir o ser humano em termos nutricionais, em termos de saúde nutricional, a comida, ela também carrega elementos do ponto de vista socioantropológicos que são extremamente importantes na questão da identidade cultural dos povos e comunidades tradicionais. Então, essa comida, ela traz a ideia de uma memória, de uma identidade, de uma história, de um passado que esse povo carrega desde a época em que viviam na comunidade de Bocaina. E hoje, essa comunidade ela se dividiu em duas localidades no município de Porto Estrela. Uma parte vive à beira de uma estrada, cercada por um processo violento de cercamento da sua terra, e do outro lado é a estrada. Então, eles vivem numa faixa muito estreita entre a beira da MT 373 e a cerca do fazendeiro que colocou essa barreira, não é? Desde que foi tomada essa terra. E a outra comunidade, que é a comunidade Pé de Galinha, também vive em sistema de acampamento, vamos dizer assim, com pequenos terrenos, em que essas pessoas tentam, a todo preço e numa forma de resistência, reproduzir o seu modo de vida da época da Bocaina. Então, o que é que eles fazem? Eles plantam suas roças, cultivam as suas sementes, tentam realizar as suas festas, os seus mutirões, as suas atividades cotidianas. Mas existem muitas dificuldades para que a reprodução dessas famílias sejam contempladas. Porque se a gente pensar, por exemplo, do ponto de vista da cultura material, em que a panela de barro, a moringa, como a gente pode verificar aqui nas fotos, se torna um bocado difícil, porque sem o acesso ao território
e sem o acesso aos recursos naturais, essas comunidades elas não têm como viver em plenitude o seu modo de vida, a sua cultura, tá? Então, o que é que eu trago aqui nessas imagens? A gente pode verificar, em termos de sistemas alimentares e de segurança alimentar, o sistema de criação de porcos, por exemplo, que é muito importante para a retirada da banha e para a carne suína, em que eles ainda conseguem, com muito pouco espaço, reproduzir essa atividade. Aqui nós temos um forno de barro, que é uma tradição, não é? Trazida desde a bocaina. Esse forno ele é muito importante para a realização, para a efetivação de diversas comidas, de diversos biscoitos de milho tradicional, de fubá, como a gente vai ver lá na frente. Os pequenos quintais dessas famílias, eles são um verdadeiro espaço para a reprodução de diversas culturas, como, por exemplo, a banana, em que eles guardam diferentes variedades de banana, e são variedades trazidas desde a época dos seus ancestrais na bocaina. Aqui em cima a gente tem um modelo de cozinha, não é? Que a cozinha para eles é considerada o coração da casa, pois é aí que se faz a comida tradicional, a comida de quilombo, a comida de preto, tá? E nós podemos aqui, ó, do ponto de vista cultural, as panelas que são expostas na parede, isso significa uma dona de casa zelosa, uma dona de casa que cuida com muito apreço das suas panelas, que são essas panelas que serão importantes na fabricação, na feitura dessas comidas. Do ponto de vista da interculturalidade, nós podemos verificar o tradicional e o moderno vivendo aqui lado a lado, não que o tradicional seja o antigo, o primitivo, tá? É importante dizer isso, mas o tradicional como sendo um elemento da ancestralidade, da genuinidade, no sentido de que essa moringa que está aqui, ela foi desenvolvida na própria comunidade. E aqui nós temos o fogão elétrico, né? O fogão a gás, tá? Que destoa, né? Que diferencia do forno de barro, do forno em que vai ser preciso ter a lenha para se cozinhar. Então, essa comunidade, a gente vem desenvolvendo os estudos para entender qual é o papel da comida nessa relação social, na reprodução da vida, e a comida como sendo um processo de resistência e de luta pela terra. Porque para o campo jurídico, muitas vezes, o universo imaterial ele é muito difícil de ser compreendido. Então, como uma promotoria, como o sistema judiciário pode entender, do ponto de vista do direito, que essa comunidade tem, de fato, o direito à sua terra que lhes foi tomada. Então, os nossos estudos têm contribuído com relatórios antropológicos, com dissertações de mestrado, com pesquisas, artigos, e isso tem se mostrado muito interessante, porque nesse caso específico da bocaina, os estudos que nós desenvolvemos nos últimos anos contribuíram de maneira crucial para que o sistema judiciário entendesse, do ponto de vista do direito, como que, pela memória coletiva, essa comunidade ela foi cerceada
ela foi violentada e lhe foi tomado o direito de reprodução da vida. Porque a comida é um elemento, a gente pode dizer, fundamental para você marcar uma identidade cultural de um povo, né? Se a gente pensar aqui do lugar que eu estou, é um crime, é impossível imaginar o domingo do Círio de Nazaré aqui em Belém, em que não haja uma maniçoba nas casas, nas famílias, não é? Ou uma sobremesa feita de Maria Isabel, ou um pato no tucupi. Então, essas comidas não tem como a gente dizer que isso é alimento, né? Alimento do ponto de vista fisiológico, você pode obter em qualquer lugar. E o alimento, ele tem como finalidade matar a fome. A comida não. A comida, ela tem uma história, ela tem uma tradição, ela tem uma memória, ela carrega um aspecto de identidade, ela é um marcador de identidade cultural de um determinado povo, né? Então, um outro aspecto que eu queria colocar do ponto de vista da relação dessa luta quilombola pela terra, da comida, da cultura e da tradição, são as festas religiosas que ocorrem. E que a festa, tanto a festa de São Pedro como a festa de São João, ela é permeada de muita comida, de muita fartura, em que toda a comunidade se mobiliza para organizar a festa no seu sentido simbólico, no seu sentido sagrado, mas pelo lado profano, né, da experiência da vida, a comida é um elemento que mobiliza muita gente. Primeiro, porque não se pode cobrar nada. As pessoas dão de livre e espontânea vontade o que elas querem dar. A fartura é uma característica muito forte nessa questão da comida e há uma diversidade tremenda de comidas que reúnem as pessoas para estarem ali juntas, convivendo, conversando, trocando ideia, fazendo fofoca, vivendo a vida em torno das delícias dessas comidas que são feitas aí no Quilombo da Bocaina. E isso, com certeza, também tem muito cururu e siriri. O cururu e o siriri é uma expressão cultural típica dos povos e comunidades tradicionais de Mato Grosso, né? Tanto no Pantanal como no Cerrado, em que os homens tocam a viola de coxo e as mulheres, com as suas saias rodadas, elas dançam o siriri, tá? Então, nas festas em que se come bem, o siriri e o cururu são extremamente importantes nessa reprodução da vida. Aqui a gente tem um aspecto muito importante da cultura alimentar quilombola dessa região, que é o fogão de barro. Neste dia, quando eu fiz esta foto, nós estávamos fazendo uma oficina sobre utensílios domésticos e esse almoço foi um almoço coletivo, em que a gente comeu farofa de banana, que é muito tradicional nessa região, em que as pessoas deixam a banana da terra ficar extremamente maduras e depois, com a farinha de mandioca, a farinha fina, fazem uma farinha maravilhosa, tá? A paçoca de caça ou de carne seca também é uma outra comida muito importante que demarca essa cultura quilombola aí de Bocaina, tá? Então aí, para vocês verem, esse modelo de cozinha que está separado da casa principal, não é?
é uma cozinha que fica fora, tá? E geralmente quem tem o fogão elétrico, né, a gás, ele fica dentro da casa, tá? Mas a cozinha em que tem o fogão a lenha, ele fica exterior da casa principal. Bom, aqui nós temos um elemento muito importante do nosso trabalho de pesquisa, que é as atividades de oficina que nós fazemos. Por quê? Como essa comunidade está esparramada, como eles dizem, espalhada por vários municípios, isso trouxe uma destruição terrível para o sistema de cultura alimentar, porque as pessoas afastadas em outros municípios, de certa forma, isso acelera esse processo de afastamento da memória, da cultura, da tradição. Mas, ainda assim, a gente percebe essa reprodução da história, da memória coletiva e de todo o sofrimento que eles viveram na época da expulsão. Então, neste dia, a gente reuniu, não é, através do nosso projeto, várias pessoas, nós trouxemos pessoas de diversos lugares para essa oficina, né? Então, as pessoas jovens, as moças jovens, elas reclamavam que não sabiam fazer o biscoito de milho, que é tão tradicional, tão importante nessa comunidade. Então, aqui a gente tem uma atividade que é intergeracional. A gente tem aqui mãe e filha, Dona Francisca e Dona Silas, todas duas batendo em simultâneo o milho crioulo, que elas retiram do quintal, da pequena roça. Depois vão bater no pilão esse milho, tá? É um trabalho que gera um esforço tremendo. Eu fui tentar bater esse milho, com 4 pancadas, eu já estava suado, sufocado, me acabando. E essas mulheres batendo aí esse milho até ele virar quase uma farinha, né? E aí vocês percebem também que o pilão é um marcador muito importante nessa cultura alimentar, pois o pilão ele tem origem na África Ocidental e foi trazido, né? É uma marca da nossa história, né? A nossa cultura alimentar brasileira ela é formada por esse amálgama das nossas raízes africanas, europeias e indígenas, sobretudo, tá? Então aqui nós temos o pilão. E aqui do lado, as mulheres ensinando a como fazer os desenhos e as formas de biscoito. Então, vocês podem perceber que tem biscoito comprido, tem biscoito redondo, tem biscoito com diversas formas, né? Diferentes morfologias. Então, esse biscoito, ele é muito especial, porque ele é servido para receber uma visita que vem de longe, um parente que vem de longe. Também ele é muito importante na festa. Então, pode ser considerado uma comida de festa. Aqui, um outro elemento muito importante que é da cultura material, os utensílios domésticos utilizados. Nessa questão da cultura alimentar, nós temos aí um apá. A apá ela é feita, sobretudo, com cipós da floresta, com bambu, que aí nessa localidade eles chamam de taboca, tá? Usa-se também a cera de abelha, tá? O cerume de abelha para passar no cordão. Então, vejam, aqui numa foto, a gente tem
uma oficina em que seu Júlio, este senhor aqui de chapéu, que é um dos mais idosos da comunidade, e uma das poucas pessoas que ainda sabe fazer a APA, e a gente trabalhou nessa oficina para que as pessoas mais jovens possam também aprender a fazer essa APA, tá? E nesse dia foi muito interessante, porque tivemos aí crianças, jovens, mulheres, adultos, todos aprendendo a renovar esse conhecimento de como fazer a pá. Então, vejam, quando essas comunidades elas são expulsas da sua terra, há um agravamento, porque eles dizem assim, olha, Flávio, é só lá na Bocaina que tem aquele cipó especial para a gente fazer o nosso cesto. É lá que tem um tipo de bambu em que a peneira fica melhor. Lá naquele lugar tem uma madeira específica que a gente pode fazer a cinza para desenvolver a panela de barro. Ou seja, se essas pessoas estão longe do seu território, a reprodução da vida fica impedida. Eles vão ter que criar mecanismos, se utilizar de outras formas para tentar reproduzir. E vejam que há quase 50 anos, expulsos da Terra, essas pessoas mantêm viva, mantêm firme a sua história, a sua ancestralidade, a sua cultura e a sua memória, né? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra, nesse dia também, nós fizemos uma atividade que foi muito emocionante, porque a gente reuniu os mais idosos. Nessa oficina, cada família tinha que trazer um produto do seu quintal, uma semente, uma fruta, uma raiz, um pedaço de milho, e eu aprendi imensamente nessa oficina. Então, cada um trouxe uma variedade de banana, uma variedade de cana-de-açúcar, uma variedade de milho, e cada um contou a história dessa variedade, né? E aí, você imagine uma pessoa de 70 anos contar a história de uma semente, de uma variedade de milho que ele aprendeu com seu avô. É uma história muito antiga, né? E no final, foi muito legal porque as pessoas trocaram essas variedades de milho, de cana, de semente, e cada um dizia, olha, essa aqui é variedade tal, essa aqui é variedade tal, e dizia um pouco das características, tá? Aqui vocês percebem uma moringa, não é? Uma moringa de barro, que é um utensílio muito utilizado para guardar água geralmente muito fresca, geladinha, né? Uma água saborosa mantida nas moringas. Bom, aqui, já como parte, né, da coleta dos estudos feito pela Renata, uma mestranda pesquisadora, né, que defendeu a sua dissertação, a Renata ficou responsável por desenvolver a pesquisa de receitas. Ela foi atrás de entender, de compreender todas as receitas de comida tradicional e de comidas antigas, comida dos avós, comida de preto, comida de quilombo, e que algumas são ainda muito feitas com frequência, outras nem por isso, mas aí a gente pode, eu trouxe aqui, separei para vocês, por exemplo, a matula de frango, que também pode ser feito com outro tipo de carne. A matula, na época em que eles viviam na Bocaina, em que eles saíam, né, em cima de boi, em cima de burro, e que precisavam passar o dia inteiro com a meninada, a família inteira, cuidando da roça, cuidando dos afazeres da produção agrícola,
Então, eles levavam essa matula, uma espécie vamos dizer assim, de bolsa ou de uma lata de alumínio, e ali dentro ia aquela farofa com sal, cebola, alho, frango, tudo ali misturado, que era para manter ali a energia no trabalho. Tem aí o biscoito de milho, né, de polvilho de milho e fubá, de mandioca e fubá de milho, que eu já tinha comentado com vocês. A sopa de banana verde, que é uma verdadeira delícia. Também nessa região de Mato Grosso é muito tradicional, assim como é no Peru, não é? Consumir a banana da terra, a banana chifre de boi, como a gente chama aqui no Pará, ou banana comprida, e eles fazem essa sopa é, com a banana verde. A linguiça de boi, ou também feita de porco, também é uma delícia, é uma linguiça artesanal que eles fazem, não é? Leva bastante tempero, vocês podem ver aí que na receita a cebola, a pimentinha do reino, o sal e a cebolinha é muito importante na feitura dessa linguiça, que também é uma beleza, tá? E há muitas outras receitas, a gente não colocou aqui porque são muitas receitas, mas é somente a ideia, não é, de como nós podemos perceber a cultura alimentar dessa comunidade. E aqui nós temos a massa pronta do biscoito de milho. E aqui o que é que eu trago? Na cozinha, o ato de cozinhar, temperar, marinar, moer, picar, filtrar, teve por função fazer os alimentos digestivos e não prejudiciais, tanto mais do que melhorar seu gosto. Gosto que, por outro lado, depende estritamente dos costumes alimentares baseados nas crenças de cada cultura. Esses autores, né, o Contreras e Gracia, que fazem estudos sobre sociabilidades e cultura alimentar, têm sido muito importantes nos nossos estudos de tradição e de cultura alimentar, sobretudo aqui nesse contexto quilombola. Por último, eu queria comentar com vocês que em breve vai estar saindo um livro onde a gente reuniu pesquisas de diversas regiões do Brasil com os resultados de nossas pesquisas no Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pará, tá? É um livro que está praticamente pronto. Ele vai ser editado por duas editoras, que são a Expressão Popular e a editora da Universidade Federal do Pará. Nesse livro, a gente vai trazer diferentes experiências sobre esse projeto Comida de Quilombo no Brasil. Esperamos que seja um livro que traga uma contribuição para o entendimento do que é a cultura alimentar do povo quilombola brasileiro. Claro que não deu para a gente estudar todo o território nacional, mas a gente vai ter aí um retrato de pelo menos 4 regiões do Brasil: o norte, o nordeste, o centro-oeste e o sul do país, tá? E dizer que é preciso haver muito empenho dos pesquisadores no sentido de trazer uma dimensão política e social, para além da dimensão acadêmica, acerca de como os nossos estudos, inclusive na área de segurança e soberania alimentar, pode influenciar em decisões institucionais, em decisões judiciais que favoreçam o direito humano a uma alimentação adequada e saudável, mas, sobretudo, o direito ao território, porque sem a terra,
sem o lugar, sem o território, não há comida de verdade neste país. Sem reforma agrária, não é possível pensar em uma alimentação saudável e em uma soberania alimentar que respeite a formação do povo brasileiro, a diversidade social e cultural dos diferentes modos de produzir comida no nosso país. Então, é isso que eu queria trazer de experiência para vocês. Muito obrigado. Para quem quiser, a gente tem os artigos que estão saindo sobre esses estudos e nós podemos compartilhar com vocês. Muito obrigado a Rogério e a Dione pelo convite e pela oportunidade de a gente poder discutir temas tão importantes no nosso SIG Norte. Bom, Flávio, nós é que agradecemos a sua brilhante palestra. É muito interessante, né, ter conhecimento de novas formas de atender, né, a necessidade de alimentação das nossas populações. Eu até agora não vi nenhuma pergunta ainda aqui do pessoal no chat, então eu gostaria de chamar de volta a Dione, se ela estiver por aí, para ver se tem alguma questão, né, para a gente começar o debate aqui. Bom, eu gostaria também, Flávio, de saber se você consegue colocar, já que nós vivemos na Amazônia, né, se você consegue fazer um paralelo entre as comidas, né, do quilombo estudado lá no Mato Grosso, o quilombo lá em Bocaina, e a alimentação indígena da Amazônia. Se bem que ninguém pode falar na alimentação indígena da Amazônia, que é uma diversidade imensa, né? Mas fazendo como se fosse uma coisa só, né, pela ideia geral de alimentação, qual seria, digamos assim, a principal, os principais pontos de convergência nesses dois tipos de alimentação tradicional? Existe algum? Então, é uma pergunta um tanto difícil, né, do Rogério, mas vamos lá. A formação da nossa cultura alimentar brasileira, ela é muito particular porque justamente a gente tem aí influências riquíssimas que vêm da nossa história indígena, da nossa história africana e também europeia. Então, vejam, se a gente pensar desde Lévi-Strauss, que é um antropólogo que inclusive andou aqui no Brasil e fez um estudo, ele publicou um livro muito interessante que se chama O Cru e o Cozido, em que a gente trabalha a dimensão de transformação do alimento selvagem, do estado natural, que é quando a gente coleta ou caça esse alimento na natureza, e a gente vai trazer aí o que a gente chama de cultura. Porque da feita que eu pego esse açaí na floresta, que eu caço um jabuti ou um jacaré, ou uma caça qualquer, e eu vou assar esse alimento, eu vou cozinhar esse alimento, eu vou colocar um tempero, eu vou transformar ele em algo comestível, dar sabor, eu tenho aí, com certeza, todo um processo de interculturalidade de povos indígenas, de povos negros quilombolas, né, de origem africana. Então, veja, quando eu vou aqui para a Ilha do Marajó, no Pará, eu consigo visualizar claramente que houve muitos processos de interação. Quando se faz, por exemplo,
um peixe muqueado, quando se prepara uma sucuri muqueada em Quilombo, né? Porque não sei aí no Amazonas, mas aqui no Pará a gente come mucura, a gente come cobra, a gente come animais de toda sorte, né? De todo tipo. Então, quando você olha uma roça quilombola, em que a mandioca está ali presente, em que ela é tão importante, e você vai em uma roça de uma etnia, de uma comunidade indígena, como a gente também tem acompanhado, você encontra, Rogério, muitas convergências. E são convergências que a gente pode chamar e dizer que estão no nível do sistema de cultivo, mas também no nível da elaboração dessa comida, sabe? É claro que, por exemplo, o pilão ele não vai estar presente numa aldeia indígena que ainda vive num sistema, vamos dizer assim, entre aspas, de isolamento. Mas se você vai numa aldeia indígena que ela tem uma relação de interculturalidade muito forte com a cidade, você já encontra ali a presença do pilão. O pilão é uma característica muito forte, né? Ali na região de Moçambique, na África, um jovem casal, quando eles se casam, o presente mais importante que um casal ganha de um padrinho, de uma madrinha, de um parente, é o pilão, porque o pilão indica fartura, prosperidade, vida longa. Muita gente aqui no Brasil não sabe, né, como que o pilão chegou aqui, qual é a importância do pilão na nossa cultura alimentar, mas nessa raiz africana é um pouco essa a história do pilão. Então você vê, eu estive recentemente no Quilombo no Marajó e algumas famílias preparam o que eles chamam de beiju-chica. E esse beiju-chica, ele é enrolado depois de feito com coco, né, com a goma, ele é enrolado na palha da banana. Isso é uma característica muito forte indígena. Então você encontra, né, nas diferentes comunidades, nas diferentes regiões, interseções nessa coisa que a gente chama de uma grande mistura aqui no Brasil. E que é isso, né? Acaba que a gente, Brasil é isso. É impossível pensar o Brasil sem a farinha de mandioca, é impossível pensar a Amazônia sem o açaí, sem o guaraná, sem o nosso peixe, que é tão importante aqui na nossa região amazônica. Assim como você também vai ver a história do café, que é tão importante ali no Sudeste, no Sul, o mate, né? E outras frutas do Cerrado que eu estou conhecendo, né? Passando a conviver as diferentes farinhas que se fazem no Cerrado, eu esqueci agora o nome de uma castanha que é muito utilizada lá no Cerrado brasileiro, né? Então, isso é a diversidade alimentar do nosso país. Será que esse beiju que você está se referindo é o mesmo beiju sica que tem aqui no Amazonas? É o mesmo? É o mesmo, é o mesmo. Aqui a gente chama de beiju sica, não é chica. Aqui, aqui a gente chama beiju-chica e é uma delícia, é Aqui, muito bom. aqui ainda coloca até castanha também. Ave Coloca castanha Maria, lá. aí fica triplicadamente melhor, mais gostoso. Esse, dentre esses pratos locais que você falou, do matula, biscoitos, linguiça, etc., você citou anteriormente uma paçoca de caça, né? Essa paçoca de caça é feita nos mesmos moldes da paçoca de carne bovina que tem no Nordeste? É a mesma, daquele mesmo jeito? Então, o modo de fazer é muito parecido, porque tem a presença do pilão.
Agora, a verdadeira paçoca quilombola, aí nessa região de Mato Grosso, a melhor carne que tem é a carne de anta e a carne de capivara. E hoje, não tem acesso às matas, as caças ficaram lá no território onde a fazenda é quem domina lá. Eles fazem com carne seca, que se compra em supermercado. E eles dizem que é muito ruim ter que mudar a receita, né? Ter que mudar o gosto, a forma de fazer. Da mesma forma, Rogério, algumas famílias também fazem o biscoito de milho comprando o fubá de supermercado. E eles têm plena consciência que esse fubá é transgênico, que esse fubá faz mal à saúde, que é um fubá que não tem o sabor do passado, que não tem a qualidade daquele milho, que não foi bem batido no pilão, né? Então, tem relação, sim, essa paçoca do Nordeste que você comenta, mas eles marcam aí as características cruciais que diferenciam essa paçoca. Eu comi paçoca de anta, que tomara que o IBAMA nos ouça, né? Mas a paçoca de caça é espetacular. Então, com certeza. Aqui no Amazonas Pena de tem, não estar especialmente para vocês provarem. olha, tem uma pergunta agora aqui antes teve uma pergunta da Adele da Mata, que ela perguntou se se pode ter acesso ao livro que você citou, né? E se você pode citar como é que vai ser, repetir como que vai ser o lançamento e como que vai se poder ter o acesso a esse livro. Aliás, você citou dois livros, não foi? Então, nós temos um. Não, eu comentei sobre os artigos que nós estamos desenvolvendo. Eu posso compartilhar lá no nosso grupo. Já compartilhei. Um, inclusive, foi publicado agora, domingo, né, domingo passado. Tem um livro sobre atividades para crianças e famílias quilombolas que a gente fez aqui no Pará. Esse tem o formato impresso e o formato em PDF, em e-book. Eu posso compartilhar com vocês, mas o livro, Rogério, a gente está em processo de finalização. Ah, tá. Nós vamos enviar, está faltando a Maria Emília Pacheco escrever o prefácio do livro, tá? A gente já tem a capa dele, o desenho da capa, os artigos estão todos prontos e a gente vai estar enviando para a editora. Ah, tá Mas certo. assim que ser publicado, a gente vai compartilhar com É, vocês. Tony pode colocar no grupo a informação, né? No grupo de WhatsApp. Bom, tem outra pergunta também, da Ana Felicien. É Felicien o nome? Felicien? Não sei. Bom, ela agradeceu, né, a sua apresentação, achou muito interessante e quer perguntar sobre a importância da comida de quilombo nas práticas alimentares cotidianas das comunidades em relação aos demais hábitos é, de alimentos industrializados, né? Quer fazer uma correlação entre as comidas de quilombo, a sua importância, e o hábito de se alimentar com os alimentos industrializados do cotidiano atual, né? E também se foi analisada a relação entre o deslocamento e a perda de território e a transformação das práticas alimentares do dia a dia nessas comunidades devido a esse problema. Duas perguntas muito interessantes da Ana. E essa pergunta ela é bem recorrente, não é? Sobre a transformação dessas práticas alimentares por conta dos alimentos processados. Isso é uma realidade
e é uma realidade um bocado triste, viu, Ana? Muitas dessas comidas, elas recorrem a subprodutos comprados em supermercado. E isso é uma característica muito comum, inclusive aqui na Amazônia. No interior do Marajó, eu vejo pessoas saírem da comunidade com a cambada de peixe na mão para ir à cidade vender o peixe e trazer o frango, a garrafa de Coca-Cola e a mortadela, tá? Também eu ouvi em muitos lugares as pessoas elogiarem o Bolsa Família porque elas dizem assim: agora nós podemos comer comida de rico. E quando a gente pergunta o que é comida de rico, aí vem a lasanha, vem o iogurte, vem o biscoito recheado, vem a Coca-Cola, vem o macarrão, vem esse frango de granja, não é? Que as pessoas também têm utilizado bastante esse frango cheio de hormônio, de produtos cancerígenos, e isso é uma realidade. Aqui no Mato Grosso também, viu, Ana? Isso tem sido bastante recorrente. Agora, por outro lado, a gente precisa perceber que isso tudo é fruto de um processo do capital, da modernização, das próprias políticas públicas de Estado, né, as políticas assistencialistas, e que isso tudo leva as pessoas a acessarem esse tipo de alimento, não é, processado. A chegada de uma energia, a mudança para uma localidade mais próxima da cidade, tudo isso influencia. Porque as pessoas dizem assim: antigamente a gente tinha que preservar a nossa carne, os nossos alimentos na banha de porco, com muito sal, isso e aquilo. E hoje a gente tem o nosso freezer, em que a gente pode comprar uma carne e guardar. A gente pode fazer uma comida e guardar essa comida, né? Então, tudo isso são elementos bem interessantes, não é? E é uma realidade aí nesse quilombo de Bocaina. Você também perguntou sobre O deslocamento e a perda do território com a transformação das práticas alimentares do dia a dia das comunidades quilombolas. Isso é muito claro nesse caso aí do Quilombo Bocaina, porque ontem mesmo, por exemplo, eu estava fazendo um ofício para o secretário de saúde do município, porque não queria disponibilizar a vacina dos quilombolas, né? Então, aqui na nossa universidade, a gente tem a pesquisa com uma coisa muito forte no que a gente chama de antropologia da ação. Então, a gente se mete muito, né? A gente participa muito na vida da comunidade nessa intervenção. Então, com relação a isso que você perguntou, é uma realidade. Esse deslocamento e a perda desse território afetou imensamente a cultura alimentar dessas comunidades. Só para você ter uma ideia, quando eles querem fazer a festa de santo, né, vocês acreditam que eles têm que pedir autorização da prefeitura para fazer comida, para fazer festa, para dançar as tradições, e a prefeitura é quem tem que dar um alvará de autorização. Outra coisa que eu queria comentar é sobre a consciência, não é, da valorização dos produtos orgânicos sem veneno, e que agora, com essa decisão do Ministério Público Federal, essa consciência, Ana, Rogério, Dione, todo mundo, ela é tão importante que essa semana eu já comecei a receber fotografias de sementes, de plantas, de variedades de feijão que eles já estão acumulando para, assim que o território for liberado, mas infelizmente isso vai demorar, não é coisa para meses, né? Apesar do INCRA ter sido condenado, mas eles já estão se mobilizando, sabe, para retomar aquela consciência, aquela tradição alimentar dos seus ancestrais, né?
Só para você ter ideia, Ana, tem uma senhora que a gente acompanha no município chamado Barra do Bugres. Ela é uma senhora que desde que ela perdeu o pai, a mãe e os irmãos, quando os fazendeiros invadiram a terra e queimaram a casa da família dela, ela perdeu toda a família e ela só escapou porque ela estava na casa da madrinha. Então, quando eu estive na casa de Dona Rosa, num município diferente desse que a gente estuda, ela me levou no quarto dela e eu fiquei impressionado com a coleção de sementes que ela guarda. E ela vive na cidade procurando um pedaço de quintal com os seus vizinhos para todo ano reproduzir aquelas sementes, plantar, porque ela diz, professor, eu quero morrer lá na minha terra. Eu tenho fé de que essas sementes que eu carrego da minha avó, eu vou poder plantar de novo lá na Bocaina. Gente, eu virei assim a cara para o lado e comecei a chorar de tanta emoção que essa história de Dona Rosa, não é, que ficou sozinha no mundo por conta desse conflito de terra e que até hoje ela guarda as suas sementes para plantar na Bocaina. Então, isso é o nosso Brasil. Com certeza. Quando você, Flávio, falou, mostrou, aliás, aquele pilão, apesar de eu não parecer, mas eu já tenho 60 anos. E eu tive a digamos assim, o privilégio de conviver com duas avós, né? A minha avó paterna era urbana e a avó materna era do sítio, ribeirinha, morava na beira do Rio Amazonas, né? Na margem do Rio Amazonas. E ambas usavam pilão. Eu me lembro muito bem delas em casa, tanto na cidade como no interior, usando pilão. Faziam café com pilão, pilavam milho para dar para as galinhas quando datava pinto, né? Porque não pode dar um milho grande, então tinha que pilar o milho para dar para as galinhas. Quer dizer, esse hábito cotidiano que a gente hoje em dia perdeu completamente porque veio morar na cidade, né? Eu tive isso quando eu era pequeno ainda lá em Parintins. Eu sou de Parintins, né? Então eu tive isso lá em Parintins, essa convivência com esse tipo de aquele fogão de barro que você mostrou era um fogão que a minha avó usava na cozinha dela. Ela tinha um cozinho na casa dela, no quintal, ela tinha uma cozinha separada, com fogão de barro, com forno, tem um forno parecido com aquele que você mostrou, um pouco diferente, não era igual, mas lembrava também. Quer dizer, então, essas coisas que hoje em dia realmente na cidade não tem como fazer, né? Mas que foi para quem é da nossa geração, como tem 60 anos, por exemplo, e que viveu aqui na Amazônia a sua infância, nós tivemos essa convivência muito de perto nisso aí. Bom, eu não tenho mais, por enquanto, nenhuma questão nova aqui. Talvez a Johnny tenha alguma questão a fazer, não sei. Então, primeiro a gente vai agradecer a presença de todos aqui, Flávio. Você chamou muita gente do Pará, né? Então a gente teve um público grande, além daqui do Amazonas, né? Do interior também. Presença de pessoas de instituições do Pará. Pessoas aqui. Não, mas você viu que também nós tivemos presença de pessoas de Minas Gerais, do Maranhão, de gente que estava em Rondônia e agora mudou lá para Pelotas, né? E, da Venezuela. Então, a gente teve assim, um público bem interessante, você falando sobre os quilombolas não da região, da região norte. Muito interessante, eu achei muito interessante. E aí, a gente estava lembrando que aqui na região norte, geralmente a gente faz muito estudo com indígena,
nem tanto, né? A gente faz um pouquinho com o ribeirinho, a gente faz com o indígena, mas com o quilombola é muito pouco. Eu lembro quando a Ana Felícia, ela fez o trabalho dela, ela fez de condições de saúde, estado nutricional, mas lá ela teve que ir para o Pará para fazer com comunidade quilombola. Né? Então, na época, a gente não tinha conhecimento, nem sei se tinha, na época, alguma comunidade quilombola aqui no Amazonas, se tinha, era desconhecido. Agora a gente já tem conhecimento que tem. Então, é muito interessante nós iniciarmos agora esse trabalho além dos indígenas, além da população urbana, né? E que é uma população que realmente a gente precisa conhecer mais das necessidades deles. E eu acho muito interessante essa questão da troca de experiência, universidade ou academia com esses povos, né? Porque a gente desconhece bastante. Tanto é que a gente fica assim, nossa, a gente sabe muito mais da comida indígena do que a comida dos povos africanos, né? Que a gente não tem. Então, parabéns, Flávio. Obrigada também a participação das pessoas de fora. E uma coisa que a Adele falou, você estava falando de castanha. É a castanha de baru que você queria lembrar do Cerrado, Flávio? Então, ela lembrou disso. É isso mesmo, Johnny. É baru, é baru, é baru. Então, é isso mesmo. Então, Adele, é uma delícia. A sua resposta realmente... Na verdade, Baru em Goiás, não, Baru é o nome que se utiliza em Goiás e Brasília. No Mato Grosso é Cumbaru. 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 Bom, tem o Wilton, lá do Pará, né? Ele colocou aqui a disponibilidade, o trabalho que ele publicou com alguns colegas sobre a questão justamente sobre isso que foi abordado, né? Sobre a alimentação escolar, né? Dos quilombolas. Um artigo que está disponível aí no chat. Aliás, e a Dione também precisa saber, Dione, qual é a senha para fazer completar a presença. Tem que ter uma senha no final. Sabe qual é a senha da reunião? 02020 dessa reunião, né? 2020. Ah, tá. Eu falei também das participações internacionais, né? A gente, da Venezuela, nós temos... Tá no chat. Eu acho... Tá no chat, no bate-papo público e no chat. Eu acho que a Vanessa, ela quer falar alguma coisa, porque ela apareceu e ela é conselheira de Segurança Alimentar Nutricional e quilombola. A Adele também é do Conselho de Segurança Alimentar. Então, Vanessa, você queria falar alguma coisa, Vanessa, que você apareceu? Oi, Vanesca, prazer ver você, tudo bom? Você não vai dar um alô pra gente? Eu acho que a internet dela está caindo. Rogério, você viu que fizeram uma pergunta para a gente sobre a vacinação, se já começou entre quilombolas do Amazonas? Eu estou em Natal e eu não estou sabendo de nada disso. Está sabendo? Só notícias do noticiário da TV, que falou que iniciou as vacinações das populações indígenas e quilombolas, mas se já foi concluída, não tenho certeza. Aliás, saiu uma notícia hoje na TV, cedo de manhã, eu assisti, que está tendo algum problema com a vacinação dos povos indígenas no Alto Amazonas. Mas não sei dizer, não prestei bem atenção, não consegui captar qual é o problema. Sei que teve um problema, interromperam, alguma coisa assim. Acho que pode ter sido falta de mais vacinas, alguma coisa assim. Rogério, o quilombola não tenho certeza. Só tive notícia que ia iniciar quando foi iniciar. Aqui no Amazonas está sendo bem, digamos assim,
bem intenso a vacinação desses que têm prioridades. Então, eu acredito que já deve ter sido os quilombolas daqui, como são poucos, né? São muito poucos, e como são localizados no município de Novo Airão, principalmente, eles já devem ter Rogério, alguma coisa. Rogério, Sim. se houver mais uns 5 minutinhos, eu também queria dizer que tem alguém com o microfone ligado fazendo barulho. Eu acho que é ventilador. Não, é a Vanessa que Eu agora consegui. A Ah, é a minha Vanessa. dificuldade é mexer nessas plataformas, porque essa plataforma eu nunca tinha entrado nela, mas o Zoom, o Meet, né? Mas eu estou muito feliz porque foi indicação de um amigo meu do Mato Grosso para poder estar participando da atividade hoje. Eu gostei muito e nós temos um grupo de pesquisa a nível de estado sobre comunidades tradicionais quilombolas e remanescentes. E eu vou estar falando no próximo sábado da atividade de hoje lá, falando de vocês, tá? Muito obrigada. Que legal, Vanesca. Prazer conhecer você. Prazer. Eu sou do Triângulo Mineiro, né? Então, a gente está muito longe, mas eu já fui em Belém do Pará. A gente teve um curso aqui da PUC Minas, teve bastante indígenas aí da região do Belém participando pelo institutos federais. E agora, esse próximo final de semana, nós vamos ter uma formação da questão mais a questão jurídica, né, que vai ser um professor do direito que vai estar falando sobre os direitos das comunidades aqui, mas a gente tem um grupo de pesquisa dentro da PUC, que é na capital, e a gente que é de todo o estado participa dele. Aí um amigo meu, Chunchun, ele tem uma rede boa de quilombola a nível de Brasil, me passou esse link, eu falei, vou participar. Eu sou conselheira também estadual de segurança alimentar, representando os povos e comunidades tradicionais, né? Então, a gente sabe dos desafios da pandemia, né? Tudo que você falou é muito triste ver as crianças nesse período de pandemia se enchendo de bala, de bolacha, de leite com sódio, e fermento, e hormônio. E as crianças que não estão ficando desnutridas estão ficando obesas. E os nossos idosos também vai no mesmo caminho. Mas é uma alegria estar participando com vocês, tá? Muito obrigada. Prazer e mande um abraço para o Chunchum. Então, eu acho que é isso, gente. Se não tiver mais perguntas, eu só ia comentar rapidamente que outro tema que tem nos interessado é a comida de terreiro, né? Nas religiões de matriz africana, aqui no estado do Pará e também no Mato Grosso, a gente tem visto como é importante essa questão da alimentação em diálogo com a religião, né? A religião também. Eu aprendi faz uns 3, 4 anos, dentro de um terreiro, que um filho de santo ele não tem alergia à comida, ele tem quizila. Vejam só, quizila em Yorubá significa aquilo que é proibido comer. Porque se você come, você desagrada ao orixá. E um exemplo foi uma mãe de santo aqui da região de Belém que nós trouxemos para dar uma palestra no nosso grupo de pesquisa. Ela é filha de Iemanjá e quando ela era criança, e aqui no nosso estado a gente adora pato no tucupi, e é uma tradição também se comer pato no tucupi no domingo do Círio, e toda vez que mãe Rita comia pato quando ela era menina, que ainda nem tinha
descoberto ainda a sua mediunidade, ela corria para o hospital, inchada, empolada, às vezes com travamento na garganta, e sempre o médico dava ali um antialérgico, fazia um processo, era dito como alergia. Quando ela cresce, ela descobre que é filha de Iemanjá. E que Iemanjá tem uma relação muito forte com Pato. E isso foi tão interessante porque há muito tempo atrás, numa experiência de estudo em Cuba, eu descobri que as populações negras crioulas em Cuba, para aquelas comunidades que tinham uma afeição muito grande com Iemanjá, nas casas das pessoas, o único animal que podia entrar em casa era o pato. Ele podia fazer cocô na sala, podia andar por todo canto, ninguém podia enxotar o pato, porque o pato era quase um animal sagrado. E aí eu descobri essa relação do pato com o orixá Iemanjá. E aí mãe Rita disse, Flávio, depois que eu descobri que eu era filha de Iemanjá, nunca mais eu comi pato, porque eu tenho quisila com pato e não alergia. Porque sempre que eu como pato, a minha mãe Iemanjá, ela me castiga. Porque, veja, se eu sou filha de Iemanjá, e Iemanjá tem um apreço muito grande com pato, é o animal de preferência dela, ela tem um imenso carinho, apreço. Então, eu não posso comer algo do que eu sou feito. Jamais a gente pode imaginar o Rogério comendo a temperando e se alimentando de uma filha, porque a filha do Rogério, eu nem sei se é filho, mas o filho é construído da nossa própria genética, do nosso próprio sangue, então eu não posso me alimentar daquilo que eu sou feito. Daí então, nunca mais mãe Rita comeu pato. Então, nas comidas de terreiro também há essa questão simbólica muito forte, muito, muito presente. E isso também tem despertado o nosso interesse de estudo, não é? Porque, veja, e isso é uma tarefa hercúlea que a gente tem feito com os nutricionistas aqui. O meu amigo e colega de programa está aqui, o Wilton, né? A gente tem aprendido demais com os nutricionistas, e os nutricionistas têm se aproximado muito da gente para entender esse aspecto cultural da alimentação, esse aspecto simbólico, porque comer não é só você pensar em proteína, em vitamina, em sais minerais, em lipídios, carboidratos. A comida, ela abrange uma infinidade de sistemas, de conexões, de dimensões, que no campo da interdisciplinaridade, no campo de questões que a gente ainda não conseguiu, como cientistas, como pesquisadores, alcançar. E é somente com a pesquisa, com a etnografia, que a gente vai conseguir entender, a partir de outros pontos de vista, por que eu posso comer as coisas, por que eu não posso comer outras coisas, né? Para encerrar, no quilombo lá de Joana Pérez, onde também a gente fez estudo, nessa região, ninguém come anta, nenhum quilombola come anta. E anta, por onde eu andei aí no Amazonas, na região de Tabatinga, na região aí da Colômbia, Letícia, quando eu andei fazendo pesquisa aí com indígenas Ticuna, Dione e Rogério, a anta é um animal muito apreciado por todo mundo que come caça. Nesse quilombo, ninguém come anta. Por que não come anta? Porque existe a crença de que a anta pode se transformar em outros animais, em monstros da floresta, e como a anta tem se transfigurar em outros seres, é abominável você imaginar que alguém come anta naquele lugar. Então, vejam, essa discussão ela é muito interessante do ponto de vista do manejo, né? Do ponto de vista da nutrição, do ponto de vista
do que é que faz a gente proibir comer certas coisas e permitir comer outras, não é? Tem um livro maravilhoso da Mary Douglas que se chama Pureza e Perigo, e que em todas as culturas da face da Terra, em todas as sociedades do mundo, existem comidas que são permitidas e comidas que são proibidas. E essas que são proibidas, elas são proibidas pelas explicações mais fantásticas que vocês possam imaginar. E com isso, eu me despeço aqui com essa fotografia do Quilombo de Bocaina. Isso foi um dia que coletivamente nós preparamos um almoço na nossa oficina, e aí as mulheres quilombolas estavam cantando e agradecendo a dádiva de uma comida que foi plantada pelas mãos delas próprias, colhidas, feitas ali coletivamente, como um presente, não é, da natureza, um presente das divindades. Muito obrigado. Também, para além de agradecer a Dione e ao Rogério, agradecer a Jennifer, que foi muito importante a esse processo de organização do nosso SIG, e agradecer a todo mundo que veio dialogar conosco. E me coloco à disposição. Obrigado. Nós que agradecemos, Flávio, sua palestra muito interessante, tanto que tivemos um grande número de participantes, inclusive de fora da nossa região, né? E que trouxe realmente um interesse muito grande para o que foi discutido, né? E enriqueceu bastante o nosso conhecimento, né? A questão, principalmente porque você trabalhou em uma outra região, né? Que é o Centro-Oeste, que é tão desconhecido para a gente. Para mim, pelo menos, eu sei muito pouca coisa do Centro-Oeste. E olha que tenho trabalhado com alimentação a vida toda. Esse, por exemplo, nunca tinha ouvido falar em matula. Primeira vez que eu vi na minha vida essa palavra, dessa comida, né? Matula. Nunca tinha ouvido falar. Mas, porque já vivi no Nordeste, já vivi no Sudeste, mas nunca vivi no Centro-Oeste. Então, realmente, tenho muito desconhecimento dessa área e sempre novos conhecimentos são muito importantes e interessantes para a gente. Agora eu passo a palavra para a chefa, que é para fazer um encerramento. Né? Eu e a Jennifer, né? Porque a Esther está em outra reunião. Não, eu vou agradecer muito a participação de vocês, principalmente do pessoal que veio, né? Eu acho que o Flávio chamou muita gente do Pará para cá, mas o tema ainda é muito incipiente para a gente, né, Rogério? A gente não conhece muita coisa sobre quilombolas, sobre essa comunidade. A gente quase não conhece nem dos ribeirinhos, né? Imagina, então, de quilombolas. Então, é muito interessante. Eu acho que é uma coisa assim que vai despertar. Eu acho que tem pessoas que estão no curso de pós-graduação justamente pensando em trabalhar com essa população meio esquecida, né? E que trouxe muita tradição para a gente. Então, a gente come o que a gente come por causa deles também, né? A gente tem até um livro que conta a história, por que nós comemos o arroz com feijão, por que nós comemos o pessoal do Amazonas come feijão com tudo dentro, né? Veio muito do pessoal do Nordeste. Então, a história da alimentação é muito interessante. Por que a gente come isso e não come aquilo? O próprio Flávio contou essas histórias dos tabus alimentares. Gente, é o seguinte, só um aviso. Toda última terça-feira do mês a gente tem um encontro nesse mesmo horário, nesse mesmo SIG, nesse mesmo site do SIG San Norte, né? Que todo mundo está convidado para participar. A agenda está dentro, já coloquei para vocês aqui no chat, onde está a nossa agenda do semestre inteiro. E os pesquisadores da América Latina são muito bem-vindos, tá bom? A gente também tem o outro SIG, que é SIG Bioma, que é biodiversidade,
manifestações e culturas alimentares da América Latina, mas mais voltado para plantas alimentícias não convencionais. Então, todo mundo que trabalha com pumpkin, né? Todo mundo que trabalha com plantas alimentícias não convencionais, sendo ele cozinhando, sendo ele fazendo análise nutricional de bioativos, ou a parte de toxicologia, está nesse grupo. Então, a gente tem esses SIGs e tem vários SIGs espalhados pelo Brasil inteiro. E a nossa intenção é justamente isso, é a gente trocar informações entre todo mundo que trabalha naquele mesmo tema. Então, vocês são bem-vindos. Quem quiser entrar, entra em SIG Nutrição ou SIG Telesaúde, que vocês serão muito bem-vindos. Então, agradeço a todos, Flávio, Rogério, Jennifer, e até a próxima reunião, tá bom, gente?